E nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Agatha, após colocar um pó dentro da bebida do Juan, usará a morte do peão para ferrar Irene de uma forma genial. Marina investigará o caso e descobrirá um detalhe no corpo do Juan que ninguém percebeu. Agatha chamará o Caio para uma conversa em particular, mostrará o celular do Juan e avisa: "Meu filho, você não vai acreditar no que eu encontrei no celular daquele homem que morreu. Dá só uma olhada nisso aqui." Caio verá na tela do celular do Juan 2 podres que o homem guardava sobre a Irene. Caio se mostrará um gênio. Colocará a madrasta contra a parede, falando que se não devolver as terras da Aline, mostrará ao Antônio os 2 podres dela. Irene assinará a devolução das terras da viúva, mas o que não imagina é que o Caio não cumprirá com o acordo e se vingará da madrasta de uma forma espetacular. Antônio vai ver no celular 2 podres que Juan sabia da Irene. Transtornado, terá uma reação desesperadora. Deixa o like no vídeo. Tudo deverá acontecer depois que a Agatha descobrir que o Juan é o irmão da sua antiga companheira de cela, Zulmira. A mãe do Caio colocará um pó dentro da bebida do rapaz e o colocará para dormir para sempre. No entanto, Agatha conseguirá pegar o celular do peão sem que ninguém perceba. Ao fuçar o aparelho, descobrirá 2 coisas chocantes que o peão guardava sobre a Irene. Minha nossa, é bom demais para ser verdade. Irene agora está nas minhas mãos. Eu preciso falar isso ao Caio, agora mesmo. Momentos antes disso acontecer, Caio pegará Vinícius e Antônio conversando sobre a segunda fase das pesquisas dos diamantes. Revoltado, Caio manda: "Quer dizer então, meu pai, que o senhor realmente estava no esquema? Saia daqui, geólogo, seu sem vergonha. A conversa agora vai ser entre esse homem, que se diz meu pai, e eu." Frente a frente com Antônio, Caio fará algo que jamais imaginou fazer em toda a sua vida. O Ricardo pedirá ao filho que mantenha o controle. Caio se aproxima do homem, o enfrentando ferozmente. "Não me chama nunca mais de filho. A partir de hoje, renego o meu sobrenome La Selva. Não trabalho mais nessas terras e não me considero mais um seu filho. Nunca mais na minha vida voltarei a chamá-lo de pai." Antônio se surpreende com a atitude do rapaz em renegar o seu sobrenome La Selva. Caio promete se tornar o pior inimigo do Antônio e fará tudo o que for preciso para acabar com ele e a Irene. Na sequência, Caio receberá uma ligação da Agatha pedindo para falar com o filho com urgência. Ao chegar na pousada, Caio descobrirá que o celular do Juan está com a Agatha. Preocupado, ele questiona: "Mãe, o que a senhora faz com o celular do Juan? Esse celular deveria estar nas mãos da polícia. Até porque parece que foi encontrado no corpo do Juan vestígios de um produto que colocaram na bebida dele." Agatha continuou olhando fixamente para o filho e justificará, alegando que estava passando próximo do bar e encontrou o aparelho no chão. A mulher ainda dirá: "Aqui dentro desse celular tem a chave para resolver todos os nossos problemas, Caio. Inclusive o problema das terras da Aline." Intrigado, ele pergunta do que exatamente ela está falando. Agatha respira fundo e explica: "Por sorte, Caio, acabei encontrando no celular desse rapaz 2 coisas que podem destruir a Irene. São 2 coisas muito graves. Podemos usar isso para fazê-la devolver as terras à tua namorada." Caio, ainda mais cabreiro, pergunta o que de tão grave Juan poderia saber sobre a Irene. Agatha decide mostrar os 2 podres da madrasta encontrados no celular do Juan. Caio, ao ver do que se trata, arregala os olhos e comenta: "Meu Deus, mas isso aqui é muito mais delicado do que eu poderia imaginar, mãe. A Irene vai fazer tudo para que o meu pai não saiba disso. Se o Antônio La Selva descobrir essas coisas, ele acabará com a raça dela." Agatha avisa ao filho que essa é a chance de conseguir acabar com a Irene de vez.
Caio entra em contato com Aline e comunica ter encontrado a única forma de recuperar as suas terras. A viúva, apreensiva, pergunta que forma é essa? E ele pede: venha agora mesmo aqui na pousada, Aline. Estamos com a faca e o queijo nas mãos. Dessa vez, vamos usar as mesmas armas dos nossos inimigos. Pouco tempo depois, a Aline chega na pousada e vê na tela do celular o que o Juan guardava sobre a Irene. Perplexa, ela comenta: minha nossa, Caio. Mas como assim? Como o Juan conseguiu essas coisas? O rapaz irá não saber, mas que usará aquilo para forçar a Irene a devolver as suas terras. Caio ainda avisa: vou agora mesmo falar com a Irene. Vocês duas me aguardem aqui. Eu mando notícias. A Aline, apreensiva, observa o rapaz deixar o local e partir em direção ao encontro da vilã. Enquanto Caio não chega na fazenda, Agatha tentará acalmar a Nora, falando que dará tudo certo. Aline comenta: a Irene é muito perigosa. Eu tenho medo que essa mulher possa fazer algo de ruim contra o Caio. Se é que não foi a dona Irene que matou o coitado do Juan. Agatha encara a viúva dentro dos olhos e afirma: não se preocupa, minha querida. Irene não seria maluca a esse ponto, mas se ela triscar em um só fio de cabelo do meu filho, além de mostrar o conteúdo do celular ao Antônio, eu mesma acabo com ela com as minhas próprias mãos. Enquanto Agatha e a Nora guardam notícias, Caio chega na casa do pai. Dará de cara com a Irene e pergunta se tem mais alguém naquela casa. Irene responde: não, estamos somente você e eu. O que faz aqui? Eu pensei que teria rompido a relação com a família. Se arrependeu? Foi isso? Com sangue nos olhos, o rapaz se aproxima um pouco mais e relata o motivo da sua presença. Eu vim exigir que você devolva as terras da Aline agora mesmo. Irônica, a vilã questiona se o rapaz, depois que deixou de trabalhar nas terras, virou comediante. Caio, com mais raiva do que já estava, afirma não estar de brincadeira. Irene o enfrenta: quem não está de brincadeira aqui sou eu, seu moleque. Você não sabe com quem está lidando. Saia dessa casa agora mesmo, Caio. Como você mesmo disse, não faz mais parte dessa família. Ele pega o celular nas mãos e afirma ter sobre posse duas coisas capazes de destruí-la. Irene, sem imaginar do que se trata, pergunta o que tem ali. Caio, de longe, mostra na tela do celular. A vilã quase desmaia ao ver o conteúdo e exigirá saber como conseguiu aquilo. Caio fala: isso não importa. O que importa agora é que se você não devolver as terras da Aline em menos de 24 horas, o Dr. Antônio Laselva vai ver o conteúdo desse celular. Eu acabo com você, Irene. Caio deixa a casa. Irene, completamente encurralada, comenta consigo: não, o Antônio não pode ver isso. Seria o meu fim. Mas eu também não posso devolver aquelas terras. Já sei o que eu vou fazer. Ela entrará em contato com o Vinícius. Preciso que faça um servicinho sujo pra mim agora mesmo. Tem que ser agora. Acabe com o Caio. Ele tem duas coisas no celular que, se cair nas mãos do Antônio, vai ser o meu fim. O geólogo questiona o que exatamente quer que ele faça com o Caio. A mulher pedirá ao rapaz para se vestir novamente de motoqueiro e despachar o filho da Agatha. Enquanto Caio retorna para a pousada, um motoqueiro se aproximará do veículo do rapaz. Caio percebe alguém o seguindo e lembra do motoqueiro que atentou contra o seu tio Ademir. Na pousada, Aline e a Agatha ficam preocupadas com a falta de notícias do Caio. Aline tenta diversas vezes contato com o rapaz e comenta: não atende. Meu Deus, será que... Agatha interrompe: nem pense uma coisa dessas, Aline. Caio é esperto. Se a Irene tiver tentado alguma coisa contra o meu filho, ele vai saber se livrar. Eu confio nele. O problema é que o tempo passa sem notícias do rapaz.
Agatha decide entrar em contato com Antônio perguntando pelo filho. Antônio fala: Caio? Não faço a menor ideia de onde possa estar aquele moleque atrevido. Irene também acabou de me falar não ter notícias dele. Agatha, percebendo que a rival está mentindo, desliga o telefone e chama: Aline, a Irene deve ter alguma coisa a ver com o sumiço do Caio. Vamos agora mesmo à casa do Antônio. Essa mulher vai ter que abrir o bico de um jeito ou de outro. Aline leva a sogra até a fazenda do Antônio. Irene e o marido, ao vê-las na casa, exigirá que o marido as expulse a pontapé. Agatha pegará a Irene pelos cabelos e manda: Fala, agora mesmo, o que fez com meu filho Caio. Fala, ou eu arranco seus cabelos de peruca. Antônio exigirá que a Agatha solte a Irene e explique o que está acontecendo. Aline toma a frente e responde: A dona Agatha encontrou no celular do finado Juan 2 coisas que acabariam com a Irene. Caio veio negociar com ela as minhas terras em troca de não mostrar a você os podres dessa tua mulher. Mas, até agora, Caio não apareceu e nem responde as ligações. O Ricaço, preocupado com o filho, pergunta a Irene se ela tem alguma coisa a ver com o sumiço do seu primogênito. A vilã se fará de vítima, alegando que não vê o Caio há dias. Antônio pedirá para saber o que foi encontrado sobre a Irene no celular do Juan. Agatha fala: Não adianta falar sem provas. Você não vai acreditar, Antônio. As provas estão com o nosso filho e eu quero meu filho de volta. Irene, sabendo o que realmente aconteceu com o Caio, voltará a afirmar que não vê o rapaz há vários dias. Será nesse momento que a vilã será surpreendida ao ver o enteado entrando na casa acompanhado do Jurecê e com Vinícius amarrado. Agatha e Aline comemoram o retorno do rapaz e questionam onde ele estava. Jurecê assume as rédeas e explica: Caio foi perseguido por esse homem. Entrou na mata, foi em encontro de Jurecê e Jurecê ajudou Caio a capturar bandido. Antônio, percebendo que Vinícius atentou contra o seu filho, pedirá uma explicação. Irene tentará despistar, alegando que isso tudo não passou de um mal-entendido, que provavelmente Vinícius deve ter sido confundido com alguma outra pessoa. Caio deixará a madrasta tremendo inteira de medo ao pegar o celular do Juan e falar ao pai ter 2 coisas para mostrá-lo. Irene, com medo de ter seus podres revelados, cede. Espera, eu vou repassar as terras de volta para o seu nome, Aline. Antônio pergunta se a esposa está maluca. Irene entra em contato com Silvério pedindo ao advogado que prepare um contrato de compra e venda passando as terras vermelhas, novamente, para o nome da Aline. A viúva comemora. Caio guarda o celular. Agatha se aproxima do filho e pergunta o que ele está pensando em fazer. Caio chama sua mãe em um canto separado e fala: Vamos esperar o Dr. Silvério mandar esse contrato, a Irene assinar, e aí depois surpreendo a todos com o que eu vou fazer. Irene vai se arrepender amargamente das maldades que fez. Minutos se passam. Irene receberá no celular o contrato de compra e venda repassando as terras para o nome da Aline. Irene fará assinatura eletrônica. Aline também. A vilã diz: Pronto, agora espero por um fim nessa história. Por favor, Caio, eu cumpri a parte do acordo que fizemos. Agora cumpra a sua e me entregue o celular do Juan. Caio olha dentro dos olhos da madrasta e retruca: Acha mesmo que eu vou cumprir a palavra, Irene? Por acaso esquecia da forma traiçoeira que enganou a Aline? Caio deixará a mulher de pernas bambas ao falar: Vai pagar na mesma moeda. Não vou cumprir acordo, coisa nenhuma. Meu pai vai ver os conteúdos que o Juan tinha guardado sobre você. O geólogo tentará tomar o aparelho das mãos do Caio. Jurecê pega firme sem vergonha e o amassa de porrada. Caio entregará ao pai o celular do Juan. Irene grita: Não, Antônio. Não pode ver isso. Confie em mim.
Me dê isso aqui nas minhas mãos. O Ricasso olha em direção à esposa, a Ágata, a Aline e o filho, e comunica. Seja lá o que tiver aqui, eu vou ver e vai ser agora. Antônio, ao ver a primeira coisa, quase desmaia. Olha para Irene e pergunta como ela foi capaz de traí-lo com o geólogo. O Ricasso verá uma foto tirada por Juan, onde mostra Irene beijando Vinícius dentro do carro. Caio manda. Isso aí é o de menos, pai. O segundo podre é ainda pior. Antônio, antes mesmo de ver o segundo segredo da Irene, avisa que a traição debaixo do seu nariz não ficará impune coisa nenhuma, que tanto Vinícius quanto a Irene vão se arrepender de terem feito de trouxa. Antônio volta os olhos no aparelho e, ao ver do que se trata, o segundo podre da esposa, percebe se tratar de algo 10 vezes pior. Irene pedirá perdão, falando que não era a intenção, que jamais imaginou que pudesse acontecer aquilo. Antônio olha para a esposa e fala: você é pior do que eu imaginava, Irene. Eu sou um santo na sua frente. Isso aqui não tem perdão. Você vai ter que pagar da pior maneira possível. Irene pergunta o que está pensando em fazer com ela. Caio pedirá calma ao pai, avisando não poder fazer justiça com as próprias mãos. Antônio manda: não se meta nisso, Caio. Leva esse celular à delegacia e mande Marino vir buscar a Irene. Enquanto isso, ela vai ter o castigo que merece. Caio, Jureci, Ágata e Aline levam Vinícius até a polícia. Marino, ao descobrir os podres da Irene, fala: então quer dizer que antes de morrer, Juan gravou Ernesto e o Sidney confessando que a Irene é a mandante da sabotagem do carro que matou Daniel? Ágata jogará a culpa da morte do Juan em cima da Irene. Com certeza foi a Irene, delegado. Foi ela quem fez aquilo com o coitado do Juan. Ele deve ter a chantageado com a gravação e ela deve ter feito isso com ele. Marino fala: a senhora deve ter razão. Só pode ter sido ela, a Irene. Marino, sem imaginar o castigo que a Irene está levando do marido, vai até a fazenda prendê-la. Ao chegar no local, verá a Irene com a boca amarrada com a calcinha da Angelina. A governanta manda: pronto, delegado. Pode levar essa mulher presa. Já dei a surra que ela merece. Você gostaria de ver a Irene na cadeia? Se você quer ver essa cena, então deixe um coração aqui abaixo nos comentários desse vídeo. E aproveita e me conta de qual cidade você está assistindo a novela. Eu também peço que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva agora aqui no canal e ative o sino das notificações. E ainda tem mais novidades da novela. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela.